Fala galerinha, como vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim, tá? Hoje o assunto é mais introdutório, mas eu queria falar com vocês de um hobby que eu tenho praticado, que assim é algo muito novo pra mim também. E até mesmo contextualizando vocês, lá em 2022 eu tive um feito, que foi ler um livro, e desde lá eu não tenho lido quase nada de livros, né? Ano passado, no final do ano passado, eu tentei forçar a ler alguns livros, ler algumas coisas, mas eu não consegui realmente desenvolver muito bem. No início desse ano, uma das minhas metas era ler pelo menos um livro completo, né? Que era algo que eu não estava conseguindo fazer. E eu consegui. E agora eu estou indo para o meu quinto, sexto livro desse ano. Então, para quem não estava lendo nada, 5 livros é bastante coisa, eu acho. E assim, eu quero começar a trazer isso para vocês também, um pouco da minha forma, da forma que eu entendi esses conteúdos, da forma que eu absorvi, porque eu acredito que não só livros, mas qualquer meio artístico que você consome é como se fosse um filtro, sabe? Sabe aqueles desenhos de filtro que você aprende na aula de ciências? Que era tipo assim, a água suja vai caindo, aí tem as pedras, tem as areias, tem várias coisas ali para sair água limpa no final. É a mesma coisa. Então, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente, baseada nas suas experiências, na sua bagagem, enfim. Então, eu acho muito interessante compartilhar com vocês a forma que eu vejo hoje, porque pode ser que mude daqui 2, 3 semanas, sei lá. E até mesmo a parte importante de vocês me falarem também o que vocês acharam, né? Qual que é a perspectiva de vocês, porque às vezes vocês podem ver algo, ou eu posso ver algo que vocês não viram, sabe? E vice-versa. Então é muito importante a gente compartilhar essas perspectivas, né? E até mesmo ampliar os nossos repertórios simultaneamente. Então, eu tenho alguns livros que eu quero trazer aqui, né? Eu não vou mostrar para não dar spoiler também, mas eu acho que é importante compartilhar algumas coisas, alguns ensinamentos que, sabe, eu acabei adquirindo conforme eu estive nesse desenvolvimento, né? Principalmente o fato de que não é que você não gosta de ler, talvez você não tenha encontrado materiais que você goste, né? Temas de livros que você realmente goste. Então, eu li algumas coisas que eu ficava tipo, cara, sabe? E aí agora eu comecei a ler realmente temas que, sabe, me fazem pensar fora da caixa, sabe? Faz você ir longe, esses temas que eu gosto. Então eu comecei a ler e comecei a me sentir representado nesses livros, entende? E comecei a realmente pegar gosto para poder fazer essas leituras. Então isso que é a parte muito bacana. Segunda parte também é que muitas vezes eu achava que eu não tinha tempo. Ah, eu não tenho tempo de ficar lendo, eu tenho que ler no final de semana, mas no final de semana eu já tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E assim, às vezes quando você começa a olhar no seu dia a dia, o tanto de tempo que você fica no celular é uma coisa absurda. E às vezes meia horinha você consegue ler, sei lá, vamos jogar abaixo, 10 páginas. Meia hora você leu 10 páginas. Às vezes um livro de 100 páginas, em 10 dias você acaba. Ah, nossa, mas 10 dias? Sim, qual que é o problema? Entende? Às vezes não é sobre, vai demorar muito tempo. Que demore. Mas não pode demorar tanto tempo. Utilize mais tempo do seu dia para ler. Obviamente, muitas pessoas, né, assim como eu, às vezes chegam cansadas, estão cansadas, né? A mente está um turbilhão, não consegue parar para ler. Mas é muito importante, às vezes, a gente pegar no início do dia, no final do dia, algum momentinho, às vezes, no trajeto. Muitas das vezes eu pegava do meu trajeto, sabe? Como eu percebi que eu ficava muito tempo no celular, principalmente no meu trajeto, que era sempre muito longo, então eu sempre pegava e tentava ler esses livros. Pelo menos, sabe? Meia horinha, sabe? Nem que seja em um ônibus. Eu já pegava 4, um ônibus pelo menos eu tinha que ler alguma coisa. E com isso eu fui pegando o hábito de ler meu trajeto. Então, assim, claro, tem aquelas contrapartidas. Você pega um ônibus cheio, que às vezes você tem que escolher ou você se segura ou você lê, mas tem aqueles ônibus que estão vazios. Às vezes você consegue sentado, às vezes você consegue pelo menos encostar numa parede, sei lá. Então, assim, isso que me ajudou a pegar esse hábito e ficar lendo, né? Deixar o celular um pouco de lado e ficar lendo, né? E assim, isso, isso fez com que
sempre quando eu tivesse um tempo, sabe, uma brecha de tempo, vou colocar o celular para carregar, fazer isso, vou fazer aquilo, eu já pegava o livro para poder dar uma folheada, sabe. Às vezes você não precisa ficar preso ao mesmo livro. Eu gosto de ler o livro até eu acabar, não começo outro até eu acabar aquele. Mas às vezes tem livros que são conteúdos tão teóricos, né, livros que realmente são para você ver como funcionam processos, você fazer coisas, igual tem um lá de gestão de projetos, organização de documentos online. Então, assim, eu gosto de ler nesses meio tempos, que eu posso pegar um conhecimento ali, sabe? Pegar aquele conhecimento, mas não necessariamente me mergulhar naquele livro, porque não são livros de você ficar mergulhado neles. São livros mesmo para você aprender e consultar, né? Então é importante ter esses livros assim de respiro para que você possa às vezes fugir e também entender que, sabe, você não precisa se prender a um livro porque eu tenho que acabar esse livro. Existem momentos que você tem que olhar e falar assim, gente, o relacionamento com esse livro aqui, ó, já deu, não dá mais para mim, é muito chato. Parte pro próximo, né? Às vezes a culpa não são dos livros de modo geral, às vezes é daquele livro. E a gente não tá mais falando sobre livros. É muito interessante essa prática, até mesmo algo que eu não esperava fazer e achei até mesmo que eu não ia conseguir. E isso mostra o quão importante muitas vezes é não necessariamente nós termos a crença total, conseguirmos imaginar que algo é possível. Mas ir lá na prática, eu não sei se vai ser possível, quando você vai perceber, você já está fazendo, já está dominando. Então, muitas vezes, essa impulsividade boa, impulsividade proativa, digamos assim, na verdade seria proatividade, enfim, essa boa intenção prática, sabe, sem realmente ficar se remoendo para saber se, eu tenho essa, que não sei o que, faça. Isso me ajudou muito. E é algo que eu tenho aplicado na minha vida em outras áreas. E tem me ajudado bastante. Porque muitas vezes a nossa própria prisão é a nossa própria mente. Então, muitas vezes a gente tem que fugir dela quando a gente está vendo que está perdendo a nossa própria liberdade. Então, a liberdade da escolha, a liberdade de vivenciar coisas, de experienciar coisas. Então, muitas vezes é realmente ter a atitude de pegar e fazer, beleza? Então, amigos, eu espero que vocês gostem dessa próxima saga que a gente vai estar entrando, beleza? Comentem livros que vocês gostariam de conversar sobre, né? Para que eu possa trazer minha visão também e a gente possa conversar nos comentários, vocês me chamem, enfim, a gente converse sobre. E é isso, beleza? Beijo nas crianças, até a próxima.